A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos na lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre o livro do profeta Obadias, onde ele anuncia a vinda do juízo divino sobre Edom. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, e esse nome Edom significa vermelho. Foi dado aos descendentes de Esaú, eu acredito, como triste recordação da besteira que ele fez ao trocar seu direito de primogênito por um guisado vermelho. Para quem não sabe, Esaú e Jacó deram origem aos povos de Edom e Israel. Eram aquelas duas nações que Deus disse para Rebeca que havia no seu ventre, né? Com relação ao livro de Obadias, ele é o único do Antigo Testamento que tem apenas um capítulo. Tem outros 4 também de um capítulo, mas estão no Novo Testamento, que é a carta de Paulo a Filemon, a de Judas e a 2ª e 3ª de João, né? Já o nome Obadias significa servo do Senhor. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, tem pelo menos 10 pessoas com esse nome nas Escrituras, só que os estudiosos não conseguiram identificar qual deles seria o autor desse livro. O que se sabe é que, assim como todos os demais escritores da Bíblia, Obadias também foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esses 21 versículos do seu livro, e isso é o que importa, né, irmãos? Deus então traria juízo sobre Edom, porque os irmãos se lembram, nós falamos sobre isso no trimestre passado. O Jacó havia tirado proveito da fraqueza espiritual do Esaú e se apossado dos direitos da primogenitura, que pertencia ao Esaú por frações de segundos, já que eles eram gêmeos. Depois o Esaú ainda tentou reaver esse direito, mas não conseguiu, porque Deus não achou lugar de arrependimento no seu coração, ainda que com lágrimas ele procurou recuperar, né? Indignado, o Esaú propôs no seu coração matar o Jacó, que fugiu para bem longe. Só depois de 20 anos ele retornou, mas o Esaú ainda estava com o ódio do irmão no coração, foi ao encontro dele para matá-lo. O Jacó orou e o Deus que transforma maldição em bênção apaziguou o coração de Esaú, e ao invés dele matar o Jacó, quando se viram face a face, ele o abraçou e o beijou, né? Que Deus não faz através de uma oração, né, irmãos? E às vezes é isso que está faltando em muitos relacionamentos conturbados. Todo mundo com o coração duro, ninguém querendo abrir mão dos seus direitos e preferindo viver em pé de guerra, né? Mas nem tudo acabou em pizza aqui nessa história de Jacó e Esaú. Ainda que eles tivessem se reconciliado, o sentimento de revanche ainda pairava no coração dos descendentes de Esaú, os edomitas, ou seja, contaminou todas as gerações futuras. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que toda raiz de amargura que esteja brotando no coração deve ser arrancada antes que contamine a muitos, porque a amargura é como uma árvore, né? Se você quiser arrancar e não ter mais problemas com ela, você tem que arrancar a raiz. Se você cortar só no tronco, ela vai voltar a florescer. Eu acredito que foi o que aconteceu, porque, irmãos, pensa comigo, como que as tradições ou alguma informação é passada de geração para geração? Contando um para o outro, não é assim? Então, para as gerações de Esaú ficarem com tanto ódio de Israel, eles sabiam o que Jacó fez com Esaú, né? E como que eles ficaram sabendo? Será que o Esaú não contou para os seus filhos, e os filhos passaram para os netos para os bisnetos, e assim por diante, né? Será que tudo não partiu de um coração que não tinha perdoado totalmente? Com Esaú nós não sabemos, né? Estamos apenas conjecturando. Mas às vezes acontece isso. A pessoa diz que perdoou e sai falando para todo mundo: olha, fulano fez isso e aquilo comigo e eu perdoei. Perdoou nada, né? Se tivesse perdoado mesmo, não saía por aí falando para todo mundo. Mas o fato é que o ódio de Edom contra Israel só foi aumentando cada vez mais, porque a tendência é essa, irmãos, se não arrancar a raiz, né? Ela vai aprofundar cada vez mais. E os edomitas então vieram a ser uma espécie de pedra no sapato dos israelitas. Para os irmãos terem uma ideia, quando o povo de Israel caminhava no deserto rumo a Canaã,
eles se depararam com o território de Edom e eles não deram passagem para aqueles que eram seus irmãos de sangue. O povo de Israel teve que dar a volta, né? E não bastasse isso, quando o inimigo ia guerrear contra Israel, se é de Edom chorar com os irmãos que estavam chorando, conforme Paulo nos ensina, eles se alegravam, né? Ajudavam os inimigos e ainda saqueavam o que sobrava. O rei Herodes foi um reflexo do ódio de Edom por Israel. Ele também era edomita e mandou matar todas as crianças de Belém, de 2 anos para baixo, tentando cessar a descendência de Davi, que daria sequência através de Jesus. Mas, como nada está oculto aos olhos daquele a quem havemos de tratar, como todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, o Senhor, através do profeta Obadias, decretou: o juízo divino virá sobre Edom. Irmãos, sabe por que as pessoas não conseguem perdoar de verdade? Quando diz que perdoa é algo superficial, da boca para fora, só num momento de emoção? Porque existe um mal chamado soberba, impregnado no coração, impedindo que haja o perdão genuíno, né? E quem é o instigador de toda a soberba? De quem é essa característica? Está lá em Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 15. Olha o que diz. Como caíste do céu, ó Lúcifer, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, à banda dos lados do norte. Subirei às mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, notem que tudo isso estava ainda no coração, no pensamento do Lúcifer. Só que no Salmo 139, versículo 4, diz que antes que uma palavra saia pela boca, quando ainda está no coração, no pensamento, Deus já conhece, né? E Deus disse para o Lúcifer: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, né? Deus anunciou o mesmo juízo para o rei de Tiro, está lá no capítulo 28 do livro de Ezequiel, e aqui com Edom também, porque a característica é a mesma, a soberba, né? Se a característica é a mesma, o juízo é o mesmo. Deus disse para Edom através do profeta Obadias, aí no versículo 3 e 4, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que dizes no teu coração. Olha aí, irmãos, novamente, dizes no teu coração, a onisciência de Deus em ação outra vez. Quem me derrubará em terra? E Deus aplica o juízo, né? Pois saiba que se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então Lúcifer foi derrubado pela soberba, o rei de Tiro também, assim como Edom e todos que estiverem com o coração cheios de soberba também, porque em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba antecede, né, a ruína, e a altivez de espírito a queda. Talvez alguém diga: irmão, mas isso só acontece com os incrédulos, só lá no mundo, né? Não, não é só os não crentes que são atingidos pela soberba, né? Edom estava com o mesmo pensamento que o pastor da igreja de Sardes. Isso mesmo, irmãos, o pastor e de uma igreja, né? Está lá em Apocalipse, capítulo 3. Jesus disse que ele tinha fama de que estava vivo, mas estava morto espiritualmente, e pelo mesmo motivo, a soberba. Porque, segundo a história, a igreja de Sardes estava confiante, porque a cidade também foi construída numa montanha rochosa, né? Assim como Edom, e era cercada por grandes muralhas, né? Se achavam o tal, intocáveis, impenetráveis. Então o rei Ciro foi e invadiu a cidade através das brechas e saqueou tudo ali. E isso aconteceu outras 2 vezes com outros 2 reis. Irmãos, é claro que a gente não pode tentar ao Senhor, né? Nós temos que vigiar sim, pôr sentinelas em todas as áreas da nossa vida, mas sabendo que se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Não seríamos nada se não fosse pela graça e misericórdia de Deus. Então por que eu vou me sentir superior a meu irmão? Só porque eu tenho uma casa melhor, ou um carro melhor, ou um salário melhor, né? Isso se chama soberba. E Deus abate os soberbos, né? Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz isso. Só que é Deus quem abate os soberbos, né? Não somos nós.
Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19, ele diz, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, deixa a ira passar, né? Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, da mesma forma que Edom não deveria querer se vingar de Israel, Israel também não deveria pagar o mal com o mal, né? Deus disse para eles, olha, quando vocês forem passar pelas terras de Edom e eles impedirem, não revidem. Israel obedeceu, não revidou e desviou do caminho deles, né? Irmãos, Deus é quem ia tratar com um e com o outro, né? E com todos, através da lei da semeadura, que está instituída em vários textos bíblicos. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Jesus também disse, assim como você quer que os homens vos façam, façam a eles também, né? E o mais conhecido, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o que o homem semear, isso também se fará. Todos esses textos falam da lei da semeadura em ação, e é bom deixar claro que não tem nada a ver com a lei do olho por olho e dente por dente, lá do Antigo Testamento, tá bom, meus irmãos? Olho por olho e dente por dente fala de revanche, né? De revide, o conhecido pagar na mesma moeda, ou toma lá, dá cá. Isso é vingança pessoal, né? E não podemos confundir vingança pessoal com a lei da semeadura, tá? Vingança pessoal é algo premeditado, né? Enquanto que a lei da semeadura acontece naturalmente, né? Deus tratou com Israel quando ele ainda era Jacó, né? Através do seu sogro Labão, que também o enganou do mesmo jeito que ele enganou o pai Isaque. Então não precisava o Esaú querer se vingar. A lei da semeadura sempre vai agir, porque foi Deus quem instituiu, né? Não adianta a pessoa fugir para qualquer lugar do mundo, como Jacó tentou fugir de Esaú. Mas o fato é que todos nós estamos sujeitos a essa atitude de Edom, porque todos nós temos essa natureza pecaminosa. Agora, a diferença é que o povo de Deus tem um Espírito Santo para resistir o que a carne instiga a fazer, né? Então, o segredo é não dar bola para a carne, porque se eu semear na carne, se eu me inclinar para os desejos da carne, eu vou colher corrupção, soberba, revanchismo, ódio, morte, né? Mas se eu semear no Espírito, eu vou colher vida eterna e paz de Espírito, né? Irmãos, João disse, meus filhinhos, não amemos de boca ou com palavras, mas em obra e em verdade. E esse mesmo princípio se aplica ao perdão também. Não perdoemos de boca ou palavras, mas em obra e em verdade, né? Então não fique falando para todo mundo que você perdoou, porque quando você falar que perdoou, você vai ter que falar o que você perdoou, né? E isso pode gerar rancor no coração daqueles que estão te ouvindo, e você vai se passar pelo mocinho e o outro pelo vilão, né? O profeta Obadias também vai falar sobre o dia do Senhor. Os irmãos perceberam que vários profetas já falaram sobre o dia do Senhor? Pois é, né? E eu aprendi com a repetição dos sonhos de José e Faraó, que quando há na Bíblia repetição, é porque Deus está com pressa para cumprir os seus propósitos, né? Se vários profetas têm falado do dia do Senhor, é porque esse dia está próximo, então não é tempo de brincar de perdoar, né? Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui. Como em todas as lições, esse vídeo é apenas uma introdução, mas eu tenho certeza que se você buscar em Deus, Ele vai te dar graça na lição completa sobre esse livro do profeta Obadias, tá bom? Fiquem com Deus e, se Ele nos permitir, estaremos de volta na próxima semana para a introdução do livro do profeta Jonas. Esse é mais conhecido, né? Mas a gente não pode se esquecer que não há livros fáceis ou difíceis da Bíblia, né? O segredo está na total dependência do Espírito Santo no preparo da lição de cada um desses livros, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima.